Olá, caro amigo Prof. Matiano, você que está estudando para o Exame Nacional de Acesso ao Mestrado Profissional em Matemática, eu trago aqui algumas questões do livro Tema e Problemas Elementares, cujos autores são Elon Lages, Paulo César, Eduardo Wagner e o saudoso Morgado. Esse livro está na bibliografia do edital e nele são feitas questões, referências para este exame. Tá, então eu estou trazendo aí mais à direita a capa do livro padrão do Prof. Mate e à esquerda aí a capa do livro Temas e Problemas Elementares. Tá, nesse vídeo então nós vamos resolver algumas questões do primeiro capítulo que são referentes à proporcionalidade e porcentagem. Então vamos dar início? Então, questões de proporcionalidade e porcentagem esse é o título do capítulo 1 desse livro Temas e Problemas. Primeira questão, uma lata de leite em pó pesando 400 gramas custa R$ 5,20. O mesmo leite na embalagem 900 gramas custa R$ 11,20. Qual das duas opções é mais vantajosa? Então eu tenho aí as figuras que representam o leite na embalagem de 400 gramas e na embalagem de 900 gramas. Então, aqui é bem simples você tratar dessa proporção. Basta que você faça aqui 100 gramas, nesse caso aqui. Isso daqui eu estou tratando para a embalagem. Deixa eu colocar aqui do lado para ficar bem organizado, que é a embalagem de 400 gramas. Cada 100 gramas você vai pegar 5,20 e dividir por 4. Isso daqui dará R$ 1,30 por cada 100 gramas. E aí, então, se você tomar no exemplo de 900 gramas, e esse valor de R$ 1,30 para cada 100 gramas, para 100 gramas, vou botar aqui para 100 gramas. Então, 900 gramas, você teria, então, multiplicar esse 1,30 por 9, né? 1,30 vezes 9 dá um total de R$ 11,70. Então, o preço que foi vendido 900 gramas foi de R$ 11,20. Se fosse na mesma proporção do 400, ele deveria ser R$ 11,70. Logo, portanto, a embalagem de 900 gramas é mais vantajosa. Agora, isso é muito relativo, né? Você vai comprar 900 gramas, essas questões de proporção a ser levado na vida prática, na vida real, complicado. Porque dizer que 900 gramas é mais vantajoso com relação à quantidade. Mas às vezes 900 gramas para uma pessoa é muito. E acaba mesmo sendo um pouco mais barato. É desvantagem. Então, na forma de elaborar um problema desse tipo, a gente tem que levar em consideração outras variáveis que não só a proporção financeira. Você pode simplesmente comprar uma embalagem de 900 gramas e usar só a metade. A quantidade de pessoas que vai usar isso daqui não é suficiente. Acaba ficando, apesar de mais barato, acaba ficando menos vantajoso, né? Então é complicado esse tipo de problema, pelo menos da forma que ele se apresenta aqui. Na questão 2 tem um barco com 7 pessoas à deriva no mar, tem suprimento de água suficiente para 28 dias. Após 3 dias, o barco recolhe 2 náufragos. Se o consumo diário de água por pessoa se mantiver o mesmo, em quantos dias acabará a reserva? É sempre bom você supor, já que não foi falado em quantidade, suponha uma certa quantidade de água em que cada um deles bebe por dia, né? Então, suponha que
cada pessoa beba 1 litro de água. É razoável, né? Assim, 7 pessoas. Eu ia já colocar em termos de dia, mas vamos fazer por partes. Assim, 7 pessoas bebem 7 litros por dia. Como eles têm o consumo para 28 dias, então em 28 dias, o total será de 28 vezes 7, que é o consumo por dia, o que dá 196 litros de água. Isso aqui, então, é a quantidade de água que ele tem no estoque, supondo, então, que cada pessoa beba 1 litro de água por dia. Então, com 3 dias, nós temos 7 pessoas, ou seja, eles tomam, se são 7 pessoas, 3 dias, eles eles vão tomar ao todo 7 vezes 3, 21 litros, né? Eles tomam 21 litros de água, restando, então, 196 menos 21 dá 175 litros de água. Agora nós vamos dividir esses 175 litros, acrescentando duas pessoas, 2 náufragos. Então seria um total de 9 pessoas. Então 175 são litros de água. Dividindo agora por 9 pessoas, vamos ver quantos dias vai restar para se tomar isso daqui, que dá um total de 19,444, está 44, então, litros. Então, litros aqui, pessoas, nós vamos ter dias de reserva. Suponha que cada pessoa beba 1 litro de água, eu não escrevi aqui, mas por dia. E é isso. Terceira questão do livro Temas e Problemas Elementares, primeiro capítulo, proporcionalidade e porcentagem. 2 tanques em forma de blocos retangulares têm o mesmo volume. Então, destacar essa questão de ter o mesmo volume. O primeiro, ele tem 1,2 metros de profundidade. Então, a gente pode dizer que essa distância daqui para cá é 1,2 metros. E a sua tampa, aqui a tampa mede 18 metros quadrados. Então, assim dá para nós calcularmos o volume desse tanque, né? O segundo tanque ele tem 2 metros de profundidade. Então, essa distância daqui para cá é de 2 metros. E qual deve ser, então, a medida da tampa para cobri-lo? Você vai levar em consideração é que os dois têm o mesmo volume. Então, vamos chamar esse tanque aqui de tanque A e esse daqui de tanque B. O volume do tanque A é dado por a área da base, que é a mesma área da tampa, supondo que ele é um bloco retangular. Tá? Então, são 18 metros quadrados vezes 1,2, dando assim um total de 21,6 metros cúbicos. Agora o volume do tanque B, levando em consideração, o volume do tanque A é igual ao volume do tanque B. O volume do tanque B, que é de 21,6, isso daqui será igual a área da tampa, que é o que a gente tem, né? Vou botar assim, a área da tampa de B
vezes a altura, que é 2. Logo, a medida da tampa para cobri-lo, ou seja, a área da tampa de B, é 21,6 dividido por 2, o que dá um total de 10,8 metros quadrados. Essa aqui é a resposta, então, da questão 3. Na questão 4, nós temos que são os mesmos tanques, tá? Para encher o primeiro dos tanques ao lado, abriu-se uma torneira. Então, coloquei uma torneirinha aqui, ele vai abrir essa torneira, vai jogar água aqui. Após 15 minutos, em 15 minutos, então, vou botar aqui o tempo de 15 minutos, a altura da água era de 8 centímetros. Então, você tinha aqui uma altura de água de 8 centímetros. Aqui uma águazinha dessa altura aqui, tá? Muito bem. Supondo constante a vazão da torneira, em quanto tempo o tanque estaria cheio? Bom, lembrando que isso aqui é o mesmo tanque, ele tem 1,2 metros de altura. Então, convertendo isso aqui em centímetros, cada metro tem 100 centímetros, então ele teria aqui 120 centímetros. Aí você vai fazer uma regrazinha de 3, tempo e aqui altura. Então, se em 15 minutos você enche 8 centímetros, para encher 120 centímetros, você teria qual tempo? A gente pode chamar isso aqui de T, né? Então, você teria que 8T, produto dos meios igual ao produto dos extremos. 8T é 15 vezes 120, que dá 1.800. Questão bem simples, então T será igual a 1.800 dividido por 8. Ou seja, um tempo de 225 minutos. Esse, então, é o tempo em que o tanque vai estar cheio. Agora, continuando, ele diz que uma torneira com a mesma vazão sendo colocada, aqui a torneira agora no segundo tanque, qual seria a altura em 15 minutos? Então, agora ele tem de novo o tempo de 15 minutos, ele quer saber qual seria a altura em que esse tanque estará cheio, né? Qual seria essa altura aqui? Que eu vou ter, então, mesmo tempo. Então, como o tempo é o mesmo, só basta saber qual é o volume que corresponde no segundo tanque a esse primeiro volume, na qual você tem 8 centímetros de altura. Bom, como a gente sabe que a área da tampa aqui é de 18 metros quadrados, então a gente pode pensar que daqui o volume será igual a 8 vezes 18 metros quadrados. Mas lembrando que se você tem uma medida em metros quadrados, aqui eu tenho em centímetros, eu vou transformar as duas para a mesma unidade. Eu tenho metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado. Então, daqui para cá você multiplica por 100, daqui para cá você vai multiplicar por 100 novamente. Tá? Então, daria aqui 4 zeros, ou seja, 10.000. Então, eu vou multiplicar isso daqui por 18, 1, 2, 3, 4, 180.000 centímetros quadrados vezes 8 centímetros. Então, o volume de água que terá nesse tanque será de 1.440.000 centímetros cúbicos. Agora, para saber esse volume aqui, nós vamos pegar este mesmo 1.440.000 e dividir pela área do tanque. Então, aqui o volume aqui, que é igual a 1.440.000, vai ser igual a área dessa tampa, que é 10,8 metros quadrados. Passando para centímetros, nós vamos ter aqui exatamente 108.000 centímetros quadrados. E aí, esse volume é dado por essa vezes a altura que é o que a gente quer. Vou chamar aqui de H. Tá? Então, H vai ser dado por 1.440.000 dividido por 108
108.000 centímetros. Logo, a altura aqui será igual a 133,33 centímetros. Tá? Essa é a resposta da segunda pergunta da quarta questão. Bom, eu pulei a quinta questão porque a quinta questão ela é um pouco sem sentido na realidade. Ele fala sobre uma dieta, se uma mulher ela perde tantos quilos em um determinado período, ele pergunta em quantos quilos ela vai perder em um período maior. Mas a gente sabe que em termos de dieta isso não funciona de forma proporcional, desse jeito. E tem muitos outros fatores que devem ser levados em consideração. Logo, eu preferi não colocar essa questão porque não tinha muito sentido. Pulei então para a sexta questão. Um objeto saltado do alto de um edifício leva 5 segundos para atingir o solo. Quanto tempo levaria esse objeto para cair de um prédio 3 vezes mais alto? Bom, a resposta, se você achar que é de 15 segundos, ou seja, triplicando a altura, você vai triplicar o tempo, infelizmente eu quero dizer que você está errado. Sabia não? Porque aqui você tem que levar em consideração outros fatores, já que a altura... Lembra daquela formulazinha da física, né? Em que você tem, considerando a altura zero, como estando em cima do prédio, e ele partindo aqui do repouso, você tem que a altura é dada pela gravidade vezes tempo ao quadrado dividido por 2. E desse modo, o teu tempo será igual a 2 vezes a altura dividido pela gravidade, assim a raiz quadrada disso aqui. Tá? Então esse aqui é o tempo, esse aqui é o tempo em relação à altura. Agora, quanto tempo levaria esse objeto para cair de um prédio 3 vezes mais alto? Ou seja, daqui, se você tem uma certa altura e você vai levar para um prédio que tenha 3 vezes essa altura, o que vai acontecer, isso aqui eu vou chamar de tempo 1, então, o tempo 2 seria dado por, aqui seria 3H, né? Então você vai pegar isso daqui. Eu posso pensar usando as propriedades aqui de radiciação, que eu posso pensar em que o tempo 1 vai ser a raiz quadrada de 2 sobre a gravidade vezes a raiz quadrada de AH. E aqui no tempo 2 eu vou ter o mesmo valor, 2G, e agora eu vou ter a raiz quadrada de H vezes a raiz quadrada de 3. Tá? Esse tempo então de H passou para 3H. Isso mostra que isso daqui é o tempo 1. Então eu teria raiz quadrada de 3 do tempo 1. Tá? Então o tempo que levaria não seria o triplo, mas raiz de 3 vezes esse primeiro tempo. Como a raiz de 3 é em torno aqui de 1,73, seria 1,73 do tempo 1. Então o tempo você não multiplica por 3, você vai multiplicar por 1,73, tá? Bom, então esse foi o primeiro vídeo onde eu resolvi 5 questões de proporcionalidade e porcentagem do livro referência no edital para o Exame Nacional de Acesso. Então acompanhe aí os próximos vídeos, onde resolveremos mais questões desse mesmo assunto e dos outros assuntos então, que estão no edital do exame. Tá? Um abraço e até lá.